Beleza, pessoal? Continuando aqui então no curso de HTML para iniciantes, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou limpar o meu body aqui, tá? Limpei as informações aqui dele, tranquilo, e eu vou colocar aqui um texto lorem ipsum. Então, lorem ipsum, para quem não sabe, lorem ipsum é algumas frases em latim que normalmente as pessoas utilizam para colocar em sites que estão produzindo e não sabem o que escrever, enfim, usam muito esse site. Aí tem vários geradores de lorem ipsum, tem lorem ipsum homenageando personagens icônicos e por aí vai, como o Mussum e entre outros, tá? Vocês vão achar vários aí. Esse é o mais tradicional de todos, é o lipsum.com, tá? E aí você tem como gerar aqui parágrafos, palavras, bytes, listas. Se eu quiser gerar aqui só dois parágrafos, eu clico, ele vai e me traz os dois parágrafos, enfim. Ou se você não quiser gerar nada, ele abre dessa forma e você pode capturar, copiando e colando assim, normalmente. Ou você pode gerar aqui conforme vocês queiram, tá bom? Eu vou copiar esse primeiro parágrafo aqui, todinho, e vou jogar dentro do body aqui. Não indentei, não fiz nada. Beleza? Temos aqui o parágrafo. Agora nós vamos trabalhar dentro dele, identando ele, certo? Se a gente vem aqui no nosso VS Code, no menu em ver, eu tenho aqui o minimapa e eu também tenho uma opção aqui no menu, no submenu ver, quebra de texto, ou Alt Z, Alt mais Z. Fazendo isso, o meu lorem ipsum já se quebra automaticamente, devido à minha área de tela aqui, ok? Uh, eu vou estar preparando aqui algumas dicas de VS Code, eu vou estar colocando no YouTube também, beleza? Um mini curso só de dicas de VS Code, tá? Então vamos lá. Basicamente, o que nós vamos fazer aqui nessa aula? Nós vamos formatar, aprender algumas tags de formatação de texto, ok? Então, as principais tags de formatação de texto, primeiramente, que a gente pode fazer, como isso aqui se trata de um parágrafo, eu preciso colocar dentro de um parágrafo, e a tag de parágrafo é a tag P, tá? Então, eu abro e fecho, a tag ela tem abertura e fechamento, como nós já vimos, e basta eu colocar dentro da tag P de parágrafo o meu texto, tá? Vou dar um tab só para indentar. Notem que visualmente não teve modificação nenhuma. A modificação principal aqui é na semântica, então aqui se torna uma tag que está respeitando a semântica da linguagem HTML, tá? Outras situações que a gente pode estar fazendo aqui, por exemplo, essa palavra lorem ipsum, digamos que ela tem uma certa importância, uma certa relevância, né? O que nós podemos estar fazendo aqui? Nós podemos estar colocando, por exemplo, ela envolvida na tag B. Abre tag B e fecha tag B. Dessa forma. Se a gente verificar agora, ela fica em negrito. Então a tag B, ela vem do negrito mesmo. O negrito em inglês é bold. Por isso que essa tag ela inicia-se com um B. Porém, semanticamente falando, a W3C, que é o consórcio que rege a World Wide Web do Brasil, ela já declarou que não é mais recomendável nós utilizarmos a tag B para deixar esse texto em negrito e mostrar que ele tem uma certa relevância. Ele recomenda que nós utilizemos outra. E a tag que ele pede para que essa organização pede para a gente utilizar é a tag strong. Então a tag strong ela vai ter o mesmo efeito, porém ela é semanticamente mais relevante, tá? Então peço que vocês comecem a utilizar a tag strong no lugar da tag B. A mesma forma com a tag de deixar itálico. Então, por exemplo, digamos que esse valor aqui a gente quisesse que ele ficasse chamando atenção, né? Deixasse assim com o seguinte efeito, ó, meio que itálico. Existe uma tag que eles pedem para a gente substituir nessa situação aqui também. Em vez do id italic, a gente tem que usar o en de ênfase, certo? Então basicamente vai ter o mesmo efeito, só que esta tag aqui para os motores de busca, como o Google Chrome, ou Google Chrome não, os motores de busca do buscador da Google, né? E entre outros como o Bing da Microsoft e por aí vai, eles vão reconhecer essas tags aí, a strong e a m, como tags de maior relevância na web, tá bom? Então temos que começar a nos habituarmos a utilizar dessa forma. Então basicamente seria essa estrutura aqui. Eu poderia colocar
A tag é onde sempre tiver aqui as minhas datas ou números aqui no caso, só para deixar mais estruturado, né, o meu texto. Onde tem Loren, eu vou colocar o strong, também respeitando a semântica aqui, conforme nós já falamos, né? Tranquilo. O que nós podemos colocar aqui também, uma outra tag só para questão de formatação, é uma tag de small. Então, por exemplo, esse último Loren aqui, nós vamos colocar o strong também, só para respeitar, certo? Ok. Deixa eu ver uma palavra que a gente pode colocar tag small. Nós podemos colocar aqui, ó, nesse nome Autos. Eu vou deixar ele com a tag small, que é uma tag de relevância também, tá? E notem como é que vai ficar. Salvei. Ele fica um pouco menor, ou seja, ele fica com menor relevância, menor importância, tá? Temos algumas tags que nós conseguimos colocar aqui também, só para vocês verem o funcionamento. PageMaker aqui, eu vou colocar uma tag sub, para vocês verem o que acontece. Ela vai deixar a palavra subscrita, ou seja, um pouco mais para baixo. Eu vou colocar essa including com a sup para fazer o inverso. Se uma desce, a outra vai ficar superior, né? Então olha lá, a sup eleva e uma abaixa, certo? Só para vocês terem esse costume aqui. Temos também como deixar alguma marcação, como se tivesse um marca-texto, certo? Então digamos que eu queira selecionar do when até took. Como é que eu faria isso? Com uma tag de marcação. Mark e o fechamento dela depois de tuck. Quando vocês verem agora, ó, é como se ele ficasse com uma marcação, certo? Bem interessante, né? A gente também pode colocar aqui uma tag, por exemplo, de erro, certo? Digamos que essa palavra aqui, ó, Gaily, esteja escrita errado, não seja Gaily que ele queria falar, e sim Gallery, certo? Só como exemplo, eu poderia, em vez de apagar, só mostrar o erro na tela, então com a tag del. E aí eu vou colocar aqui, ó, que vai ficar com risco, e eu posso escrever na sequência Gallery, e eu posso colocar que a tag insert, ins, e ela vai ficar com o sublinhado. Então aqui nós aprendemos algumas tags bem interessantes, que a gente consegue formatar o nosso texto sem muito efeito visual, né? Aparentemente a gente consegue ter uns efeitos visuais sem trabalhar com CSS, e dá para formatar o texto de muita forma. Na próxima aula a gente vai continuar vendo algumas tags bem importantes aqui do HTML5, beleza?